No final do mês de fevereiro, Bali veste-se a rigor para reavivar as suas tradições mais antigas e comemorar em grande a entrada no novo ano. É uma altura apaixonante e emocionante da vida insular que mergulha o viajante no coração do autêntico e desconhecido Bali. É nos bastidores desta época muito especial do ano balinês que convidamos o viajante a partir à descoberta do outro lado desta ilha mítica, cujos segredos e tesouros vão muito além das suas famosas praias. Bali, a ilha mítica da Ásia. A maior parte dos turistas deixam Bali com a lembrança das praias lendárias e lotadas de Kuta. Um exotismo um pouco distorcido por um microcosmos predominantemente australiano, com os bares e os costumes dos surfistas. Kuta tem as praias mais extensas da ilha e concentra em poucos quilómetros quadrados a maior parte da presença turística. Apesar da vastidão, o sentimento de superlotação é muitas vezes bem real, neste que é o local mais visitado de Bali. Também na cidade há muita atividade. Na avenida principal, bares, lojas de surf e de outros produtos tentam atrair os turistas. Transmissão dos jogos de rugby australiano. Cerveja a preços sem concorrência. Todos disputam a afluência dos visitantes. A poucas centenas de metros dali, a cidade oferece finalmente um cenário bem diferente. Estamos no final de fevereiro, na véspera do novo ano balinês. E as procissões que antecedem os festejos começaram há vários dias. As procissões têm início ao nascer do dia. Os habitantes das aldeias descem da montanha para a beira-mar, pois é lá que são realizadas as cerimónias, numa ordem e num tempo fixados de forma muito precisa para cada aldeia. Nada é deixado ao acaso. O chefe da aldeia e os seus assistentes já designaram quem vai levar do templo da aldeia até ao mar as pratimas, estas famosas efígies sagradas. As mulheres que se ocupam das oferendas são as mesmas que vão dançar na praia. Este é também um grande dia para a orquestra que ensaia há semanas. Para além das suas responsabilidades administrativas e políticas, o presidente da Câmara assume um verdadeiro papel espiritual. Entre sacerdotes e fiéis, os rituais são realizados em aparente descontração. Mas o fervor é bem real. Em Bali, a religião é uma prática cotidiana que dita o ritmo dos dias. Para agradecer aos deuses, as mulheres dançam o pendê, que com graciosidade e destreza forma uma ronda de oferendas.
poucos quilómetros de Kuta, no sul da ilha, chegamos à praia de Jimbaran. É aqui que começa a península de Bukit. O mercado do peixe é um local estratégico, onde pescadores e consumidores se encontram todos os dias. Mas a abundância nas bancas esconde uma realidade mais difícil. Há 2 meses que um vento forte fustiga as zonas costeiras e as receitas são baixas. Peixe, camarão gigante, caranguejo, ameijoa são algumas das iguarias que encontramos na cozinha de Bali, saborosa e delicada. Ya, barang bongkaran. Ya murah belanja, mahal jangan dulu. Barang bongkaran, Pak, barang dari kapal. Barang bongkaran, Pak, barang borong-borongan. Barang dari kapal, Pak. Mais a leste, Nusa Dua oferece-nos uma paisagem quase estéril. Reservado aos turistas mais abastados, é um local à parte, uma espécie de terra de ninguém com acomodações de luxo. O acesso é totalmente privado e altamente controlado. Aqui, tudo é mantido com cuidado e zelo. Várias cadeias hoteleiras souberam tirar partido do local e partilham entre si este pequeno recanto do paraíso. Mas trata-se de um paraíso mais próximo dos padrões internacionais que da tradição balinesa, nestes palácios de conforto e luxo. Uluwatu, na ponta sudoeste da península de Bukit, é atualmente o domínio dos surfistas. Nos anos 70, filmes e revistas especializadas destacaram as suas ondas perfeitas. Atualmente, Uluwatu adquiriu uma reputação internacional que continua a atrair viajantes e amantes das ondas. Mas Uluwatu também é famosa pelo seu templo de Purar Luhur. Dedicado aos espíritos do mar, é o templo mais importante desta parte da ilha. Uma impressionante comunidade de pequenos macacos travessos fez do local a sua casa, para grande deleite dos turistas e dos locais. Em Sanur, na parte leste da ilha, os festejos continuam. Esta tarde é a aldeia de Sanur que deve fechar o dia com uma enorme procissão. Durante várias horas, todos os habitantes da aldeia se reúnem no templo. As mulheres avançam com as efígies e ofrendas à cabeça, cuidadosamente preparadas para as cerimónias. Apesar do peso, avançam com uma graciosidade e um equilíbrio desconcertantes. Apesar da multidão compacta, a cerimónia decorre com normalidade e o bom humor é uma presença constante. A praia foi perfeitamente limitada e a cada procissão foi atribuído um local específico. Em poucos minutos, todos encontram o seu lugar. Os bailarinos têm nas mãos o kris, um punhal típico com uma lâmina ondulada. Oração e dança sucedem-se. O
fervor é tal que há pessoas que entram em transe. Mas os sacerdotes estão lá para apoiar estes rituais. Esta aldeia terminou a sua cerimónia. Dá lugar à aldeia de Sanur para uma oração final ao pôr do sol. Pranayama Hara sedar Sudang Ampuanmu No bairro de Mas, não muito longe de Ubud, ouve-se um poderoso eco na planície. Os balineses aproveitam os festejos do Niepi, o Ano Novo, para organizar lutas de galos, uma verdadeira paixão que é vivida com discrição durante o resto do ano. Mas hoje o evento é oficial. As maiores equipas estão presentes e uma multidão acorre ao local. A aparente desordem esconde um cerimonial perfeitamente codificado que presida todas as lutas. Há muita coisa em jogo. Alguns donos de galos, instalados discretamente na arquibancada, encarregam os seus assistentes de avaliar a concorrência. Decidido o combate, os espectadores interpelam-se com sinais e apostam quantias que por vezes vão além da compreensão. Não há bilhetes nem validação. Aqui tudo é uma questão de confiança. Durante o confronto, o mestre de cerimónias assegura-se de que as regras são cumpridas. No final da luta, as notas mudam de mãos sem protestos. O sangue dos galos é recolhido para as cerimónias de Taur Kezanga, que ocorrem na véspera do Ano Novo. Se a prática gera polémica, tem assim uma justificação religiosa. Em todas as aldeias surgem as estátuas dos Ogo-Ogo. É o evento final que antecede o grande dia do Niepi, o Ano Novo balinês. Estas estátuas altas e coloridas representam seres mitológicos, quase sempre demónios. Todos se apressam para dar os retoques finais. Algumas exigiram várias semanas de trabalho. O poliéster de que são feitas é montado em armações metálicas, pois o desafio é torná-las suficientemente leves para facilitar o manuseio. Estamos quase no final das cerimónias e as oferendas são numerosas. Formam verdadeiras montanhas que muitas vezes deixam os templos completamente cheios. Não é, pois, de estranhar que as últimas orações sejam realizadas cá fora, no passeio.
Enquanto os Ogô são objeto das atenções finais, a multidão converge para a capital da ilha, Denpasar, para participar do evento. Vem de scooter para admirar as últimas criações do ano. Este é o mais popular meio de transporte da ilha. Em seguida, todos se reúnem à volta do parque para acompanhar o desfile. Depois de várias horas de espera, é o mestre de cerimónias que vem acender as tochas e dá o sinal de partida. De acordo com as crenças hindus, os Ogô representam o Bhuta Kala, espírito malévolo da natureza e das suas forças destrutivas. Os desfiles devem purificar o ambiente natural e afastar os maus espíritos da poluição feita pelos homens. Em todos os cruzamentos, a procissão deixa oferendas para atrair os maus espíritos. A cerimónia é concluída ao cair da noite num concerto ensurdecedor de símbolos, gongos e panelas que acompanha a viagem final dos Ogô, pois estes monstros acabam por ser queimados. A cerimónia dos Ogô é também uma competição, cujo vencedor é avaliado pela qualidade das efígies e pela capacidade do grupo em dar o melhor espetáculo. Música, figurinos, encenação, animação, todas as cidades das redondezas mobilizam o seu melhor para este espetáculo mágico, que tem tanto de desafio técnico como de destreza física. Os desfiles e os fogos de artifício ressoam noite dentro. Mas o dia seguinte, o dia do Nyepi, será um dia de silêncio e meditação. Pouca luz visível, sem entretenimento nem movimentações. Para alguns é um dia de jejum e silêncio total. Mais para o centro da ilha, o Buda oferece aos viajantes um oásis de plantações de arroz e frescura, onde se aconselha a estadia durante a estação quente. Ao longo dos anos, este cenário refrescante atraiu comerciantes estrangeiros e locais cujas mansões são avistadas ao passarmos pelos campos de arroz. Nyoman é artista e pintor. A atmosfera dos locais é uma constante fonte de inspiração para as máscaras de dança que produz e que darão soberbas lembranças para os turistas que por aqui passam. O Buda é famosa pelos templos que pontuam toda a região. Em Bedulu, o Dugua Gajá tem a particularidade de ser meio hindu, meio budista. Este templo, cujo nome significa Caverna do Elefante, refere-se ao deus Ganesh e tem uma cavidade que serve de local de meditação. O Buda foi se tornando ao longo dos anos um destino na moda, onde se misturam aspirações hedonistas, espirituais e artísticas. O sucesso das galerias do centro da cidade atesta isso mesmo.
Aqui encontramos a cultura balinesa em toda a sua diversidade. Se o atual regime é uma república desde a independência de 1946, o rei de Ubud continua a ser uma figura respeitada pela população local. A sociedade balinesa é regida por um princípio de castas que dominam as Chokodra, famílias abastadas de sangue real. Sete irmãos e as suas famílias partilham ainda hoje a residência real, onde apenas uma pequena parte está aberta ao público. Ubud é também a memória viva da dança balinesa e todos os dias há várias atuações. O Barong, por exemplo, oferece uma forma teatral onde contracenam criaturas míticas do bem e do mal. A preparação dos artistas é longa e minuciosa e requer a ajuda de uma grande equipa. A graciosidade e precisão do movimento dos dedos das mãos e dos pés requerem uma mestria que estas bailarinas adquirem desde tenra idade. Mas a dança é apenas o prelúdio para a história que se vai seguir. As orquestras de Bali, chamadas gamelan, associam o som das flautas aos ritmos da percussão, com gongos e metalofones. Trata-se de uma mistura de sonoridades a que o ouvido ocidental não está acostumado. Os espectadores seguem apaixonadamente estas intrigas entre reis, princesas e monstros que conhecem de cor. Em Ubud, tal como noutros locais espalhados pela ilha, o jantar é simples e consiste essencialmente de tofu e arroz, cobertos com um saboroso molho à base de amendoins picantes. Em Ubud é também a habilidade dos artesãos que faz a reputação do lugar. Como Norman Jodog e a sua família, escultores especializados em obras de madeira de grande dimensão e na criação de rosto. Selesai 20 hari dari awal, dari mulai pembuahan. No bairro de Samu, em Ubud, tal como no resto da ilha, as casas tradicionais são o lar de vários casais da mesma família, onde se misturam todas as idades. Grande parte do espaço é ocupada pelo templo, construído por 7 gerações sucessivas. Os pavilhões dedicados às cerimónias e à dança têm um lugar de destaque.
E as 4 famílias, 14 pessoas no total, partilham os restantes espaços comuns. A partir das 5 horas da manhã é no mercado que bate o coração de Ubud. É uma verdadeira colmeia fervilhante, onde se vende e se compra de tudo um pouco em menos de 2 horas antes do nascer do sol, que altera a frescura dos alimentos. Junto às bancas é uma autêntica sinfonia de aromas e sabores, especiarias, legumes e frutos exóticos, um deleite para o olhar. A cozinha balinesa dispõe de especiarias, legumes e plantas que produzem sabores e aromas muitas vezes desconhecidos do visitante. O chefe Badiana, do Komaneka, diz-nos o que compõe a base de uma grande variedade de pratos, o Basa Jede. The Balinese special ingredient, we need shallot, garlic, candlenut, red chili, lemongrass, and galangal, ginger, turmeric, lisha galangal, coriander, and shrimp paste. All of that ingredient we put in blender, and then we cook slowly until thick. So we'll mix the snapper fillet. We put the Balinese paste. No imaginário ocidental, Bali é habitada por elefantes, uma visão bem longe da realidade. No Elefante Safari Park de Taro, estes convidados vêm de Sumatra, a ilha vizinha. Alguns chegaram gravemente feridos, vítimas dos caçadores furtivos que, apesar das leis internacionais e de uma repressão implacável, continuam a persegui-los. Outros foram resgatados das mãos de agricultores abusadores e sem escrúpulos. Criado há 15 anos, este centro foi sendo gradualmente aberto ao turismo e oferece um circuito pela floresta na montaria de um elefante. Um pouco mais longe, dissimulado pela exuberância da selva indonésia, chegamos ao templo de Gunung Kawi. Esta imensa necrópole do século XVII abriga os restos mortais do rei de Ubud, Udayana, das suas 5 esposas e dos seus filhos. Escavados na rocha de ambos os lados do rio, vemos os jazigos das mulheres e das crianças. É através deste labirinto de sepulturas que acedemos ao túmulo do rei. À medida que avançamos em direção às montanhas, a vegetação torna-se ainda mais exuberante, oferecendo uma paisagem verdejante de vulcões que, tal como o Monte Batur, regem esta terra e impõem a sua lei. A norte de Ubud, perdido na floresta, o rio Sungai Pakerisan tem a sua nascente no coração do templo sagrado de Tirta Empul.
Quando o templo foi construído em 926, a nascente ocupava a maior parte do local. Reza a lenda que durante a dinastia Warmadewa, o deus Indra deu a esta água virtudes curativas. Foi essa dádiva divina que a transformou na fonte mais sagrada de Bali e no elemento incontornável de todas as cerimónias. Os fiéis vêm até cá em família para se purificarem durante longas abluções nestas 11 fontes, em representação dos mandamentos da religião indo-animista da ilha. Todas as noites em Ubud, em frente ao Palácio Real, uma representação do Legong, outra forma de dança tradicional, encerra o dia. Aqui, a mais de 1000 metros de altitude, ergue-se o templo de Besakih. É o maior e mais antigo templo de Bali, considerado o berço da ilha, cujas origens remontam à antiguidade. Com os braços carregados de oferendas, os fiéis vêm em família dos 4 cantos da ilha. O local é composto por 23 templos. A maior parte deles são reservados aos fiéis, mas alguns são propriedade exclusiva de famílias numerosas. Durante todo o dia, há um vai-vem constante de um templo para o outro. Embora esteja localizado nas encostas do Monte Agung, o local foi poupado pelas inúmeras erupções do vulcão e é mais do que nunca o centro espiritual da ilha. Na costa nordeste da ilha, Semarapura é a antiga capital do reino mais importante de Bali. É aqui que encontramos o templo de Kertagosa, onde o mais pequeno de 2 edifícios era reservado ao rei, que vinha fazer aplicar a justiça. Na parte interior do telhado, estes magníficos frescos lutam contra a umidade e o passar do tempo. O grande pavilhão de Balai Kabang, considerado um palácio flutuante, era para uso exclusivo do rei e da rainha. Neste lado da ilha, a vida de uma boa parte da população é ritmada pela intensidade do vento e pelas condições meteorológicas. Se o peixe abunda ao longo da estrada, é porque os pescadores conseguiram ir para o mar. É a bordo destes peraú
que a pesca é praticada, uma atividade geralmente noturna. Quando a maré baixa, os habitantes da aldeia entreajudam-se para trazer os barcos para a terra. Uma manobra que pode ser bem mais perigosa quando o tempo piora. Nos últimos dias, o clima favorável ditou a abundância de peixe nas redes. O peixe é depois distribuído pelos grossistas para os mercados das redondezas e pelos vendedores de beira de estrada. Nos arredores de Kusamba, encontramos um templo de aspecto misterioso. Goa Lawa é um dos 9 templos que protegem a ilha dos espíritos malignos. Este, em particular, é dedicado a Isowara, o deus do mar. É atravessado por um estranho e incessante zumbido que interpela o visitante. Aqui vive uma comunidade de morcegos. São os Goa Lawa, na língua nativa. Às centenas pendurados nos tetos, formam aglomerados impressionantes. Reza a lenda que servem de alimento a Naga Bazuki, uma serpente mítica gigante que vive na gruta. O local é muito visitado, pois tem a reputação de dar boa sorte. Longe dali, na praia, desenrola-se um estranho ritual que se repete todos os dias. Nangá recolhe sal. Deixa a água do mar evaporar sobre a areia quente e em seguida recolhe-a ainda úmida para depois a transportar em pesados cestos. A areia é depois metida num tanque que vai recuperar a água salgada. Em dias de sol, ao deixar a água do mar repousar durante várias horas nestes troncos de coqueiro em forma de goteiras, Nangá consegue produzir até 30 quilos de sal. Tiang jantan cari garam iki proses tiangnya jantan garap iki waktu bang jantan angin tiang nah tapi ada yang beli yang tiang ikut dia jantan yeah. Ao longo da costa, subindo para norte, sucedem-se portos como Hamed. São locais de pesca e mergulho que atraem profissionais e amadores. Um cortejo fúnebre dirige-se ao cemitério para uma cremação. Há um primeiro caixão tradicional e em seguida um outro em forma de touro. No segundo repousam os restos mortais de um chotas, considerado um membro da classe alta.
Mesmo nestes últimos passos sobre a terra, o sistema de castas oferece privilégios e marca as diferenças sociais. Ao subir pelo caminho que leva ao vulcão Agung, o viajante é desta vez surpreendido pelo cenário do Palácio de Tirtanganga. Esta lembrança da época dos Rajás, construído para o rei Karangasem, ainda incorpora todo o esplendor de uma era mítica da ilha. O arroz é vida, repetem frequentemente os balineses. Este cereal precioso é a base de todas as refeições e, como tal, ocupa a maior parte dos terrenos cultiváveis da ilha. A colheita do arroz é feita anualmente. Em algumas regiões do centro da ilha, por serem mais úmidas, pode acontecer 2 vezes por ano. As variedades cultivadas são numerosas, tal como esta, que produz grãos pretos, muito usados nas receitas de doces. No horizonte, nesta atmosfera tão especial, surge uma silhueta que raramente se avista. Trata-se do vulcão Agung, um dos locais mais fascinantes da ilha. Contudo, é um fascínio manchado pela inquietude, quando se sabe que a última grande erupção desta montanha sagrada, em 1963, fez cerca de 2.000 vítimas mortais. Aqui, ainda é a natureza que impõe as suas leis. Passar Agung, situado a 1.700 metros de altitude, é o último templo antes de chegarmos ao cume. É dedicado ao deus Maheswara, um dos mais antigos da mitologia balinesa. Um pouco mais abaixo, situa-se a aldeia de Sidemen. É certamente um dos locais mais autênticos da ilha, graças à escolha dos habitantes de manterem um estilo de vida tradicional. Para isso, confiaram a renovação e manutenção da sua aldeia a uma associação de ecoturismo, que assegura em particular a conservação dos telhados de palha de arroz. Nesta parte da ilha, as florestas de bambu na montanha são impressionantes. Nesta parte da ilha, as florestas de bambu na montanha são impressionantes. Penglipuran é conhecida como Aldeia do Bambu. Aqui os telhados das casas são todos feitos com esta planta, com um conhecimento ancestral que toda a aldeia optou por preservar. Aqui não circulam veículos motorizados. Reina uma calma absoluta num local já de si tão tranquilo. As decorações das casas são particularmente delicadas. Prova viva de que os artesãos ainda possuem um conhecimento ancestral, desde que tenham os meios e o tempo para isso. Vamos agora para o lago de Beratan, no centro da ilha, em cujas margens encontramos o mercado de Bedugul. É um mercado bastante conhecido pelos frutos e legumes provenientes das montanhas circundantes. A mais de 1.000 metros de altitude, o clima é ideal para o cultivo de variedades que só encontramos aqui. Esta abundância e variedade permitem criar estes magníficos cestos de frutas que os fiéis levam para o templo. Pedimos a Ketut Semuki que nos apresentasse algumas. Niki aturan tiang, niki jero,
niki pokat, niki jeruk, niki salak, niki jeruk, niki Aceh, niki salak, niki kue, niki canang, niki nanas, niki pisang. O rambutan abre-se facilmente. O sabor deste fruto é semelhante à líchia. O mais curioso é o salaca, um fruto que se descasca muito facilmente e cujo miolo é mais denso e crocante. Instalado ao longo do lago de Beratã, o templo de Ulum Danu oferece um dos cenários de eleição da ilha. A poucos metros da margem, o olhar do visitante é irresistivelmente atraído pelo pagode isolado da pequena ilha em frente. Este local sagrado é dedicado à deusa do lago, Dewi Danu. Antes de continuarmos o nosso percurso ao longo dos lagos, impõe-se uma paragem junto aos macacos da floresta. Nesta latitude, fetos gigantes e orquídeas formam uma vegetação com uma densidade espetacular, que as temperaturas mais quentes mantêm lindamente. Nos planaltos da ilha, os campos de arroz são uma paisagem fascinante. Estes socalcos servem para reter a água, menos abundante nesta região da ilha, onde as colheitas só acontecem uma vez por ano. Nas redondezas, os habitantes conservam um modo de vida tradicional, longe da pressão turística que se sente nas praias do sul. Nas vilas, dois elementos-chave coexistem diariamente: o mercado e a scooter. O mercado, essencial para o abastecimento e a manutenção dos laços sociais, e a scooter, um meio de transporte de baixo custo, essencial para os residentes. Chegamos ao extremo norte da ilha, no lado oeste, onde a lagoa de Menjagan está virada para a ilha de Java. Até hoje, Bali tem lutado ferozmente para manter a sua independência e recusa categoricamente qualquer projeto de uma ligação a Java. O Taman Bali Barat é o único parque nacional que tenta proteger a vida selvagem e a grande biodiversidade da ilha. É uma reserva ornitológica que por vezes se debate com a falta de meios para preservar a natureza face a uma forte pressão demográfica. Mais a sul, na costa oeste, Medewi é um dos mais famosos destinos de surf da ilha. Menos conhecido que o Uluwatu, Medewi tem, no entanto, testemunhado o aparecimento de uma geração jovem de surfistas balineses de talento. Faltam apenas os meios adequados para poderem participar nas grandes competições internacionais.
O templo de Tanah Lot é o principal templo da costa ocidental. Dedicado ao mar, está entre os mais venerados pelos balineses, que o visitam com regularidade. O acesso faz-se por uma laje rochosa, reservada aos fiéis. Mais uma vez, os fiéis vêm de longe com os braços carregados de patos vivos e intrincados arranjos florais que abençoam antes de regressarem à aldeia. E aqui terminamos o nosso périplo por Bali, no início de um ano novo. Propusemos um olhar diferente sobre a ilha e, ao ritmo dos acontecimentos, fomos desvendando alguns dos segredos preciosos e ancestrais que fazem a riqueza e beleza de Bali.